Olha, o risco que os cursos à distância representam para a educação brasileira, isto se refere a cursos de pedagogia à distância, formar professores à distância. Eu vou conversar agora com a Gisela Weisskopf. Gisela Weisskopf é a nossa convidada, ela que é professora doutora pela FEUSP e sócia fundadora do Instituto Singularidades, no qual respondeu pela direção geral e acadêmica durante o período de 2001 de janeiro de 2001 a maio de 2003. Ela é consultora em educação. Pois é, o jornal Folha de São Paulo recentemente apresentou um amplo e detalhado panorama dizendo que aumentou a quantidade de cursos de pedagogia à distância. É isso, né? É isso mesmo. E hoje o ministro Mercadante anunciou que também vai criar o programa Mais Professores para poder fazer uma redistribuição mais equitativa dos professores de licenciatura de 5º, 8º até 3º do médio, mais ou menos no mesmo modelo do Mais Médicos. Isso significa que a gente está com um problema grave no país. Professores sendo formados à distância, falta de professores. Essa é uma questão difícil, porque principalmente o professor, mais do que um prático, ele é um intelectual, ele é uma pessoa que se relaciona frente a frente, olho a olho, e isso é necessário na aprendizagem das crianças. Então, a gente precisa pensar um pouquinho o que está acontecendo desse aumento dos cursos de pedagogia à distância, e por outro lado também nesses dados que a Folha publicou recentemente, nós constatamos que apesar do aumento dos cursos de pedagogia à distância, os formandos são maiores nos cursos presenciais. Fico imaginando como ensinar um menino de 5 anos a escrever sem pegar na mão. Fica esquisito. Exatamente. Eu acho que tem uma questão aí que o Brasil precisa urgentemente discutir com a opinião pública, com a sociedade civil, quais são as características, qual é o job do professor necessário no país e pararmos um pouquinho de brincar. Quer dizer, precisa haver um investimento pesado em quadros docentes do nível superior para que a gente possa formar, ainda que numa forma híbrida, porque realmente é difícil chegar em todos os rincões brasileiros com cursos presenciais de qualidade, mas que a gente possa ter formas híbridas de chegar aos futuros professores, atrair os melhores e mais talentosos alunos do ensino médio, para que a gente possa dar um pouco de qualidade, sob o risco de daqui a 10 anos os nossos filhos não terem mais professores. Eu fiquei imaginando numa linha de raciocínio, daqui a pouco vão surgir cursos de medicina à distância. Você vai fazer uma cirurgia à distância, é complicado também. Você já pensou você ter câncer e o cara ficar olhando na televisão qual é o grau de procedimento necessário para tirar o nosso tumor? Deus que me livre. Então, essa é uma questão que é fundamental a gente ser discutida, porque há uma banalização no Brasil da função do professor. Não só ele não é valorizado pelos seus salários, mas os próprios cursos são cursos de 5ª categoria, que não ensinam essa relação entre teoria e prática, como é que a gente pensa as necessidades de aprendizagem do menino de 5 anos, a partir de todo o conhecimento que já foi acumulado historicamente, e como é que isso se transforma numa transposição didática, ou seja, pego na mão do menino, não pego na mão do menino, vejo o que ele escreve sozinho, corrijo, não corrijo, ajudo a ler livrinhos onde as escritas estão presentes para que ele possa brincar de escrever e depois arriscar alguma escrita e corrigi-lo. Quer dizer, isso não se aprende pela televisão. A única vantagem é que o professor não corre o risco de apanhar do aluno, né? Pois é, nem o pai do aluno que investe tanto em material, em roupa, e investimento inclusive simbólico de acreditar que o seu menino aprendendo vai poder ter uma vida melhor no país. O professor tem que ter um relacionamento, né? Não é assim, né, que se faz, tem que ser, interagir com o aluno é muito importante. O Brasil, aliás, hoje está tentando uma solução para construir um currículo nacional de pedagogia e também de licenciaturas, mas ainda estamos muito longe. Como diria o meu amigo jornalista Sandro Vaia, é uma questão de tempo, não é coisa para ontem. Isso aí demanda algum tempo, mas o primeiro passo precisa ser dado, né, doutor? Completamente, até porque eu acho que a gente tem, não sei exatamente porquê, uma representação simbólica, um medo de prescrever. Então o Brasil tem, enfim, em 98, o governo Fernando Henrique criou os parâmetros nacionais curriculares, havia as diretrizes nacionais curriculares, hoje existem as diretrizes curriculares nacionais,
Mas ao invés da gente ter caminhado para um currículo nacional único, né, e básico, mínimo necessário, um pacto nacional mínimo para que todas as crianças aprendam o mínimo, nós continuamos fazendo expectativas de aprendizagem, direitos de aprender, e na realidade o Brasil precisa sim de uma prescrição mínima. Quer dizer, o que é que toda criança com 6 anos precisa saber no final do primeiro ano, o que todas as crianças com 7 anos precisam saber no final do segundo ano, terceiro, quarto, quinto, assim por diante, de maneira até que os seus pais possam regular a qualidade dos professores, até que a sociedade civil possa cobrar. Enquanto a gente fica fazendo currículos com nomes muito pedagógicos, a sociedade civil não consegue avaliar, não consegue cobrar. Os pais não conseguem cobrar dos professores que seus filhos não estão aprendendo, porque eles não entendem o que está escrito. Eu acho que a gente precisaria urgentemente fazer aí um pacto nacional por mínimos de aprendizagem, né? Quais são os conteúdos, quais são os conceitos, quais são as atitudes, quais são os procedimentos que cada criança precisa aprender, enfim, para aprender, para poder perguntar, para poder desenhar, escrever, dançar, criticar, e no futuro ser alguém, ter uma profissão com mais qualidade. Alguma coisa a acrescentar que eu não tenha perguntado, professora? Eu, na verdade, gostaria de dizer a vocês, a Difusora de Jundiaí, aos próprios ouvintes, que eu acho brilhante e parabenizo a iniciativa de fazer uma pauta associada à formação inicial dos professores, e que se toda a imprensa ajudasse, a gente poderia mudar a situação do Brasil. Parabéns. Muito obrigado e conte com a Difusora. Bom dia. Obrigada, bom dia. Aqui no Difusor acontece educação à distância para professores, algo que não agrada não, né? E alunos também não. À distância, imagine, curso primeiro grau, curso básico, aquele antigo primário, à distância, não pega na mão da criança para escrever, não interage com as amiguinhas, com os amiguinhos, não está colando não. Falou conosco a professora doutora Gisela Weisskopf no programa Difusor Acontece.